Por que você não precisa de escova para fazer serviço de escova? Ou como eu gosto de falar, não é? O porquê que você não precisa de escova para fazer um serviço de styling, não é? Eu vou explicar para vocês aqui o passo a passo, né? Para isso começar a entrar na cabeça de vocês. Parece até meio contraintuitivo. Marcelo, como é que eu vou fazer um serviço de escova sem precisar de usar escova? Mas escova sem escova? Escova sem escova. Bom, a grande maioria dos salões aqui na Europa já estão abolindo a escova, não é? Eu costumo dizer assim, a gente usa muito escova só quando a cliente ela quer mesmo, ela está muito acostumada, ela acaba pedindo, insistindo para você usar a escova. Caso contrário, você aplica essa metodologia que eu vou começar a mostrar para você e aí você consegue fazer qualquer tipo de escova, seja ela lisa sem volume, lisa com volume, cacheado, com ondas, e você vai conseguir deixar o cabelo muito mais saudável, a durabilidade do serviço vai ser muito maior, não é? E o seu tempo de execução desse serviço ele vai ser reduzido. Então, ou seja, só tem pontos positivos. Do contrário que todo mundo pensa que a placa ela danifica, né, que a placa ela danifica mais o fio do cabelo do que a escova, não. Ela não danifica mais o cabelo do que a escova. A escova ela tem muito mais atrito no fio do cabelo, então ela causa uma agressão maior, não é? Então, depois de muito estudo, esses são um dos pontos, não é? Então, o porquê que você não deve usar escova em serviço de escova? Primeiro, a escova ela causa mais danos ao fio do cabelo, porque ela causa mais atrito do que a placa. Segundo, você vai conseguir reduzir em 70% o tempo de serviço, não é? Quando você faz dessa outra maneira que eu vou te ensinar. Terceiro, não é? Você reduzindo o tempo de serviço, você pode ou propor um serviço a mais para essa cliente, não é? Ou como você reduz, você atende 2 clientes no tempo de uma. Quarto, não é? A durabilidade desse serviço ela vai durar mais. Por quê? Geralmente quando você faz uma escova lisa, você finaliza com a placa para poder dar mais durabilidade, né? Só que aí você vai fazer o seguinte, você já não vai usar a escova e você vai conseguir uma durabilidade maior. E eu vou mostrar para você aqui na prática, como você fazer um serviço de escova sem escova. Como assim? Usando somente o secador e a placa, não é? Um outro detalhe importante que eu esqueci de falar para vocês. Quando você não usa tanto a escova, o serviço de escovação, o que acontece? Esse movimento aqui, ó, vou pegar uma escova aqui para você ver que eu separei. Esse movimento que você faz para você escovar, você causa devido ao excesso desse movimento, você vai causar mais tendinite. Então você vai ter uma grande probabilidade de ter baixa médica, deixar de trabalhar. E esse movimento aqui também, então você faz muito mais esforço e você pode ter uma bursite. Então só o fato de você fazer escova com escova, você tem mais probabilidade de ter tendinite e bursite e ficar afastado para trabalhar. E quando você para de fazer escova com escova, você vai ter menos probabilidade de se afastar, ou seja, de ficar doente, de sentir dor e poder ganhar mais dinheiro. Legal? Então eu vou mostrar para você o porquê que você deve fazer um serviço de escova sem escova e agora eu vou mostrar na prática. Eu mostrei para vocês aqui os prós, não é? Por quê? Por quê? Porque a escova ela agride mais o fio do cabelo da sua cliente, não é? Então, da outra maneira, o cabelo da sua cliente vai ficar muito mais saudável. Porque você vai reduzir o tempo em 70%, você pode propor um outro tipo de serviço para sua cliente ou até atender outra cliente no espaço de tempo, porque no tempo que você demorava para fazer uma, você vai fazer 2. A durabilidade desse serviço vai ser muito mais estendida, então a sua cliente vai se sentir muito mais, como eu posso falar, muito mais bem servida, não é? Porque a durabilidade do serviço vai demorar mais, não é? Outra coisa que eu acabei de falar aqui agora, e você tem menos probabilidade de poder ficar doente. Legal? Então eu vou explicar como que você faz isso. Na sua normalidade, não é? Na sua normalidade, aqui está minha manequim, não é? Estou usando ela aqui. Na sua normalidade, a cliente chegou no salão e pede para você fazer uma escova. Então, da maneira que todos nós aprendemos, o que você vai fazer? Você vai pegar esse cabelo, vai tirar o excesso e vai fazer o serviço de escova e depois fazer a placa. Tirou o excesso.
tirou o seu excesso. Aí eu venho aqui, separo uma mecha, não é? Vou lá, prendo esse cabelo, vamos puxar aqui um pouquinho mais para cá, o pessoal do Instagram. Prendo esse cabelo e vou fazer o serviço de escova, né? Você vê aqui que conforme eu faço esse serviço, essa escovação, eu tenho um atrito da cerda com o fio do cabelo. Legal? Agora vamos lá, separo uma outra mecha, prendo ela aqui. Fiz aqui todo o meu serviço de escovação, não é? Perfeito? E como a maioria de vocês, a maioria de nós, quando eu quero que esse cabelo aqui, olha que eu não estou fazendo nem ondas, tá? Estou fazendo da maneira mais rápida que é para poder vocês verem. Como a maioria de nós fazemos, para poder esse cabelo ficar liso e ter uma durabilidade melhor, não pegar tanta umidade e voltar logo esse liso, o que a gente vai fazer? A gente vai finalizar com a placa. Vou separar uma mecha aqui. E vou ligar a minha chapinha, a minha placa. E vou finalizar. Ou seja, tive aqui dois trabalhos. Eu tirei excesso, não é? Olha lá. Depois que eu tirei excesso, eu escovei esse cabelo todinho, não é? Imagina se fosse um cabelo grande, não é? Eu escolhi um cabelo curto aqui para poder ser um pouco mais rápido. Olha lá. Escovei ele todinho. E depois eu vou finalizar com a placa. Para mim poder ter um efeito melhor, mais ótimo, não é? Eu quero que essa escova dure mais tempo, eu quero que a minha cliente goste do serviço que eu faço, não é? Eu quero que ela goste da qualidade do meu serviço, então eu vou lá e finalizo com a placa. Ó. Finalizei aqui com a placa, não é? Bom, olha lá, tira ela aqui para mostrar. Fiz uma escova toda com a escova, não é? E depois finalizei aqui com a placa. Perfeito? Olha lá. Porque eu quero que esse liso dure mais. Perfeito? Agora que vem a contra-intuição, não é? Eu quero um cabelo. Para que eu vou tirar o excesso desse cabelo, escovar ele todo, seja para ser liso, cacheado ou ondulado, se eu consigo fazer todo esse serviço pulando a escovação? E eu pulando a escovação, eu vou desgastar menos o meu braço, eu vou desgastar menos o cabelo da minha cliente, porque quando eu escovo, eu mostrei para vocês, eu tenho esse atrito da escova, e eu vou ter que finalizar com a placa para dar mais durabilidade. Então, por que ao invés de eu fazer desse jeito, eu não faço desse jeito que eu vou fazer agora?
invés, lavei esse cabelo como eu lavei ele do lado de lá, tirei, ao invés de tirar o excesso, cadê minha molinha? Ao invés de tirar o excesso, eu seco esse cabelo 100%, 100%. Aí eu venho e eu trabalho ele aqui, ó. Ah, Marcelo, mas se é um cabelo muito crespo não dá. Dá porque o que alisa o cabelo muito crespo é a placa. É o que eu falei, a placa ela vai selar mais, vai dar o efeito. Ah, Marcelo, isso é porque é liso. Se for umas ondas, não dá. Dá, você faz. Todo o serviço que você faz com a escova, você consegue fazer com uma placa. Olha lá, e vai ficar o mesmo efeito. E como você vai me falar para mim que a placa, ela agride menos o cabelo que a escova? Agride menos, porque tem um atrito da cerda, como eu falei. Só que tem um detalhe aqui que você tem que fazer quando você fizer com a placa. Passa protetor térmico. Passando protetor térmico, você pode fazer o cabelo cacheado, você pode fazer um cabelo ondulado, você pode fazer o cabelo liso, você pode fazer o cabelo do jeito que for. O cabelo vai estar muito mais saudável, muito mais brilhante, não é? Você vai demorar muito mais tempo, muito menos tempo do que você gastaria fazendo com a escova. Olha lá. Vou puxar aqui o meu carrinho. Vou pegar minha cabeça da minha manequim e vou mostrar, ó, o lado de cá exatamente igual ao lado de cá. Detalhe, aqui eu usei 1/3 do tempo e tive o mesmo resultado. Só que detalhe, eu tive um cabelo que foi menos exposto à agressão da cerda, não é? Eu fiz o serviço muito mais rápido, eu expus as minhas articulações a menos impacto, não é? E eu consigo atender, ó, a resposta. O mesmo tipo de resposta de cabelo. Então é o que eu falo para vocês. Por que fazer escova, fazer serviço de escova com escova? Sendo que você pode fazer ele, secar ele completamente e usar um protetor, uma proteção térmica e você fazer todos esses serviços, seja ele cacheado, seja ele liso, seja ele ondulado. Diminuir menos tempo, ter menos probabilidade de causar lesão de você, criar menos atrito no cabelo da sua cliente, deixar o cabelo da sua cliente muito mais tratado, muito mais saudável, e aumentar a sua taxa de faturamento. Alguma dúvida? Eu vou liberar aqui os comentários no Instagram, não é? E eu gostaria que vocês comentassem o que eu acabei de falar aqui agora. Você vê, até a live foi rápida. Até a live foi rápida porque é bem objetiva. Pessoal, ó, aqui eu falo assim que quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente tem que buscar com os grandes. Os grandes salões, né, a grande maioria dos salões aqui fora, eles fazem isso por causa do seguinte: o cabeleireiro aqui ele é contratado, ele não é comissionado como é na grande maioria no Brasil. Então, eles fazem de tudo para que o cabeleireiro não se afaste, não entre em baixa médica. Porque um cabeleireiro sem trabalhar diminui a sua faturação. Você imagina aí 2, 3 mil euros a menos de uma faturação por semana. E eles não querem isso. Então não é que eles não iam estudar, tirar esse estudo e implantar essa metodologia, essa técnica de trabalho, se não fosse muito rentável para um salão de cabeleireiros. Não é só porque para não deixar o cabeleireiro doente. Não, é porque se o cabeleireiro ficar doente vai causar uma perca financeira para o salão muito grande. Agora imagina se para um salão desse causa uma perca, imagina para você que trabalha sozinho. Para um salão grande, o tempo que eu, por exemplo, atendo 2 clientes, eu vou estar perdendo para atender uma cliente. Imagina para você que trabalha sozinho, o ganho que é isso por semana. Imagina se você faz 10 escovas por semana, você vai começar a poder partir para atender 10, você vai poder atender 25. Porque o tempo de uma você faz mais 2, então você faz de 2 a 3 escovas. Marcelo, mas eu não sei se isso dá para fazer cabelos cacheados. Eu vou mostrar para vocês. Na aula das 8 horas, eu vou fazer um cabelo do início ao fim. Para você que quer começar a ganhar dinheiro, você vai começar por ali. Porque de repente você não sabe cortar cabelo, você tem insegurança, mas eu vou mostrar para vocês como vocês fazerem um beat waves. Que é essas ondas com volume. A placa tira volume, você dá volume com a placa também. Então, eu quero implantar na cabeça de vocês que a gente tem que começar a trabalhar como os grandes. Por que os grandes profissionais aí no Brasil faturam?
porque eles procuram técnicas para ser usadas para diminuir o tempo e causar um maior, como eu posso falar, causar um maior retorno para cliente. E causando mais retorno para cliente, você causa mais retorno para você. Mas sabe o que isso tem a ver com corte? Isso entra na aula que eu falei ontem. O perigo escondido de você fazer um corte de cabelo e você não finalizar com serviço de styling, finalizar só com secador. Não é? Então, se você aprender a fazer um serviço de styling, um serviço de escova, da maneira que eu estou ensinando agora, sem escova, você não vai estar perdendo nunca. Você acabou de cortar o cabelo, você seca ele completamente, a cliente quer liso, você vai lá, seca com a placa, a cliente quer ondulado, você seca ele completamente, faz a onda com a placa, ela quer um cacheado, você vai fazer um cacheado com a placa. Torna-se muito mais fácil, você passa mais autoridade para sua cliente e você fatura muito mais. Eu quero que vocês aprendam, não é, a cortar cabelo com segurança, executar qualquer tipo de serviço com segurança e faturar muito mais.